bem provável que você já tenha visto em algum lugar pisos ou azulejos se soltarem. Isso ocorre por causa do processo de dilatação térmica. E o processo de dilatação térmica que nós vamos ver hoje é a dilatação térmica superficial. Por isso que é necessário colocar juntas de dilatação para que, quando haja dilatação térmica entre pisos e azulejos, não venham a se soltar da sua superfície. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre dilatação térmica superficial. Dilatação térmica superficial é caracterizado como dilatação térmica 2D. Isso. Aula passada nós vimos a dilatação térmica linear, que ocorria em uma dimensão. Só que agora nós vamos ver dilatação térmica superficial ou dilatação térmica da área. A área, lembrando, são duas dimensões. Então, 2D, duas dimensões. O que é que nós vamos analisar agora? A altura e a largura. Ou seja, a área desse corpo vai acabar se dilatando. Viaja aqui comigo agora. Ó. Eu tenho uma placa. Essa placa tem uma área, esse A0 aqui, inicial, e consecutivamente tem também uma temperatura inicial, que eu chamo aqui de T0. Quando eu aplico uma quantidade de calor, olha que massa, risquei o fósforo, aqueci essa placa, consecutivamente vai acontecer o quê? Quando você recebe calor, essa placa se expande e isso aumenta. Quando ela se expande, a placa que tinha um tamanho, uma área inicial, agora vai ter uma área inicial mais uma variação dessa área, ou seja, aumentou uma certa quantidade que eu vou chamar de delta A. Então, com isso eu posso falar que a área final dessa placa, Azão, vai ser a área inicial que ela tinha, mais essa variação de tamanho aí que eu vou chamar de delta A. Então, quando eu aplico o calor nessa área, vai acabar o quê? Aumentando uma certa quantidade que nós chamamos de delta A. Eu posso dizer o seguinte, ó, esse delta A é caracterizado como área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial, que eu chamo de B, vezes a variação de temperatura. Lembrando, tesão é o que? Temperatura. Então vamos nomenclaturar isso aqui, ó. Delta A, variação da superfície, ou área, superfície. O A0 seria a área inicial. O B seria o quê? O coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT, variação de temperatura, que nesse caso seria o que? Lembrando, variação é temperatura final menos temperatura inicial. Massa! Então, ó, dilatação térmica é caracterizada. Quando é que esse corpo aumentou? Para saber, vai ser ó, área inicial mais essa variação do comprimento que foi o que? Aumentada, que eu vou chamar de delta A. Então, delta A, qual é a área, qual a unidade de medida de uma superfície de uma área? É dada por metros quadrados. Área inicial também vai ser em metros quadrados. Caso vocês tenham dúvidas dessa questão de como achar uma área de uma superfície, dá uma olhada aqui na descrição, vai ter uma aula lá mostrando áreas, várias áreas, círculos, quadrados, trapézios, triângulos, como achar a área dessas superfícies aí, ó. B, coeficiente de dilatação superficial, que é nada mais ou menos que graus Celsius elevado a -1. E a variação de temperatura, como o coeficiente de dilatação térmica está em graus Celsius elevado a -1, então a temperatura vai ser em graus Celsius, perfeito. Então, se eu quero saber o quanto essa placa se dilatou, é só aplicar o quê? Ó? A área final é igual à área inicial mais essa variação da superfície que foi dada. Como é que nós achamos a área final? Qual é a fórmula master? Se liga comigo aqui, ó. Então, nós temos que variação
dessa área, ou superfície, é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes delta T. Vale lembrar que variação de área é o que? Área final menos a área inicial. Então vamos fazer isso aqui, ó. Área final menos área inicial igual a área inicial vezes. Essa letrinha aqui é beta, ok? Ó, grego, beta vezes delta Tsão, ó, Tsão, temperatura. E o que é que eu vou fazer? Ó? Como eu quero saber a área final, o que não for área final eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar área final é igual a área inicial mais área inicial vezes beta vezes delta T. Então, essa daqui é a área final da dilatação superficial, massa. Só que existe uma outra forma também, ó. Eu posso isolar esse AO, a área inicial vai ficar A. Quando eu isolo esse AO, vai ficar, quando eu tirei aqui ficou 1. Como eu tirei esse AO, vai ficar beta vezes delta T. Então temos duas fórmulas para achar a área inicial. Esta ou esta. Qual usar, professor? Qual usar? Tanto faz. Então, ó, tanto essa vai dar no mesmo resultado. Se liga aí, galerinha, ó. Coeficiente de dilatação superficial. Existe uma relação desse coeficiente superficial e o linear. Vale lembrar que o linear é o que? Uma dimensão que nós tratávamos como a letra alfa. E o superficial, que é o beta. Se a questão lá no vestibular, ou no exercício que eles estão fazendo, deu alfa na dilatação superficial, mas só que no nosso caso é o que? O beta. Como ele deu alfa, como é que eu vou achar esse beta? Então vale dizer, ó, que o beta é igual a 2 vezes alfa. Um exemplo hipotético aqui. Se na questão lá diz que o alfa vale 1, só que ele quer achar o beta, qual vai ser o valor de beta? Isso, 2 vezes 1, então vai ser 2 vezes o alfa, que é 1, que é igual a 2. Então, essa é a relação de coeficiente de dilatação superficial, que é dado que nesse esquemazinho aqui. Então, voltando um pouco, dilatação térmica superficial é o quê? Área final é igual a área inicial mais a área inicial vezes delta T. Então, lembrando, ó, dilatação térmica é o seguinte: esquentou, cresceu, resfriou, diminuiu. Ó, esquentou, cresceu, resfriou, diminuiu. Se liga aí, ó. Existe uma situação que é bem comum em cada vestibular, que é isso aqui, ó. O que acontece quando eu tenho uma placa com furo no meio? Então, eu tenho uma placa aqui, essa placa tem um furo no meio. Essa placa vai aumentar quando eu esquento, vai diminuir. O que é que acontece com esse furo também? Ó, gente, é o seguinte, ó. Esse furo aqui, pensa, se eu tampasse esse furo, quando eu aplicasse calor, o que é que aconteceria? A placa se expandiria igual que aquela situação lá, ó. Mas como tem esse furo no meio, ó, se liga aí, ó, você tem que decorar dessa forma, ó. Se tem uma placa com furo no meio, se eu apliquei calor, o que era uma broquinha vai se tornar o quê? Uma brocona. E isso vai aumentar também, consecutivamente, a placa também irá aumentar. Quando a placa aumenta, o seu furo também o quê? Aumenta. Se ligou? Isso aí, gente, ó. Teoria, show de bola. Dilatação superficial, são quantas dimensões? 2 dimensões. Linear, uma dimensão. Vamos de exercício agora? Vamos nessa. Uma placa de cobre de dimensões 20 cm por 50 cm, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. É aquecida desde 25 graus Celsius até 75 graus Celsius. Determine a dilatação superficial da placa e B, a área final da placa. Então vamos no seguinte, ó. Eu tenho uma placa de dimensões 20 cm e 50 cm. O coeficiente de dilatação linear é igual a 1,4 vezes 10 a menos 5. E ele falou que inicialmente essa placa tinha 25 graus Celsius e agora o final foi 75 graus Celsius. Ele quer saber qual a dilatação da superfície, ou seja, o ΔA. E depois ele quer saber qual vai ser o tamanho da placa final, ou seja, o Azão. Primeira coisa, vai lembrar, né, que, ó, variação
superficial, ou seja, quanto essa placa dilatou, é igual a A vezes beta vezes delta tesão. Delta A é igual. Qual é a área inicial? A área são duas dimensões. Eu não posso pegar nem 20 nem 50 e colocar aqui. Eu tenho que achar a área dessa placa. E aí vai lá achar, né? Que a área da placa vai ser o quê? Base vezes altura. Se não se lembra, dá uma olhada no vídeo aí, ó, que vai estar na descrição. Então, ó, 20 vezes 50, a área é igual a 1000 centímetros quadrados. Por enquanto, vamos mexer não. Então, a área, 1000 centímetros ao quadrado, vezes coeficiente de dilatação superficial. Mas só que nesse caso, a questão deu linear. E aí vale lembrar, né, que superficial é 2 vezes o alfa. Então, vamos multiplicar por 2 aquela situação lá. Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Qual é o valor de alfa? 1,4 vezes 10 a menos 5. Então, coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 1,4, 2,8 vezes 10 a menos 5. Massa é igual a 2,8 vezes 10 a menos 5. Vezes variação em temperatura. Variação em temperatura é o quê? 75 menos 25, que é igual a 50. Massa. Então, 50 vezes 2,8 vezes 10 a menos 5 vezes 1000. Então, agora é só multiplicar. Ó. Ficou fácil, né? Dilatação superficial. Então, 1000 vezes 2,8, 2.800 vezes 50, que aí fica aqui, ó, 140 mil. Então, delta A, o que é que eu fiz? Multipliquei, ó, 1000 vezes 2,8 vezes 50, que deu 140 mil. Só que falta esse 10 a menos 5 aqui, ó. Notação científica, se tiver dúvida, dá uma olhada na descrição. Ó. Então, 10,5, 10 elevado à quinta, então volta a contar cada 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a variação superficial é 1,5 centímetros quadrados. Show de bola! Então, já finalizamos o que é a primeira parte. Só que agora vem a outra, né? Ele quer saber o quê? Qual é o tamanho total dessa placa? Ou seja, quanto foi que essa placa aumentou? Então, vale lembrar ó, que a área final vai ser... A área final é igual à área inicial, mais o quanto dessa placa foi aumentada. Mole, mole. Então, ó, qual era a área inicial que a gente achou? 1000 mais 1,4, que vai ficar 1001,4 centímetros quadrados. Fechamos aí a questão. Então, repara, não tem nada difícil, nada de complicado. Viu a questão? Separa os valores. É o primeiro vídeo lá, ó. Separa os valores. Quer fazer qualquer questão de física? Separa os valores que dá tudo certo. Lembrando, dilatação térmica superficial é caracterizado pelo crescimento nas duas dimensões. Galera, no mais, clica no próximo vídeo aí. Próximo vídeo, dilatação térmica em 3 dimensões, que é caracterizada como a volumétrica. Curte, compartilha, não esquece do seu joinha jamais. Galera, vamos nessa com o gigante da física.